Bom, olá, meu nome é Milena, estou representando a Escola Jesuíno de Arruda e hoje eu vou falar um pouco sobre tabela periódica e eletronegatividade, que seria o tema referente ao segundo ano do ensino médio. Antes de eu começar, eu gostaria de perguntar quem sabe o que é átomo. Menor parte da matéria. É assim, ó, o átomo, como ela disse, é a menor parte da matéria capaz de representar um elemento químico. Pode pôr o slide, fazendo favor. É formado de prótons, elétrons e nêutrons. No núcleo, que é onde está essa bolinha roxinha aqui, estão os prótons e os nêutrons. O que são os prótons? Cargas positivas. Os nêutrons, o próprio nome diz, cargas neutras. E onde estão os elétrons? Nas camadas eletrônicas, que são essas rodelinhas. E os elétrons são as cargas o quê? Cargas negativas. Bom, um conjunto de átomos com o mesmo número atômico formam os elementos químicos. Número atômico seria a quantidade de prótons que esse elemento tem, que esse átomo tem. Agora eu vou fazer a representação. Na tabela periódica, tem vários quadradinhos desse que representam os elementos. E cada quadradinho tem o seu significado. Aqui, onde está o PB, no centro do desenho, é o símbolo do elemento. Então, sempre vai estar lá, PB, O, na tabela periódica. Depois a gente vai mostrar para vocês certinho. Em cima, em cima do símbolo, o número 82, é referente ao número atômico. Do lado, que é aqui, fica localizado o nome do elemento, que nesse caso é o do chumbo. E embaixo, onde está o 207, é a massa atômica. Massa atômica é a soma dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. Bom, os elementos eles não estão jogados na tabela periódica. Tem um porquê de eles estarem ali. As linhas horizontais, elas representam o período, ou seja, quantas camadas eletrônicas aquele elemento possui. No caso do potássio, ele está na quarta linha, portanto, ele tem 4 camadas eletrônicas. Também tem um outro fator de organização, que são as linhas verticais. As linhas verticais, elas representam a família. Estão na mesma família aqueles elementos que possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada, a camada de valência. No caso do hidrogênio, ele está na primeira, portanto, ele tem uma camada eletrônica, porque ele está na primeira linha horizontal, e tem um elétron nessa última camada, que é por estar na vertical. Cada família tem um nome e uma característica mais específica. Os metais alcalinos são muito rígidos, eles não são encontrados livres na natureza, e na presença de água, eles são alcalinos, que é o que a Vi explicou no experimento química do primeiro ano. Já os metais alcalinos terrosos, eles possuem as mesmas características dos metais alcalinos, só que eles são mais rígidos, mais duros, mais densos, e para fundirem com os demais elementos, eles necessitam de uma quantidade de energia maior do que os metais alcalinos. O outro também é o calcogênios, que as características dele, eles estão nessa família, porque a sua configuração eletrônica de todos são iguais. Tem os halogênios, que eles nunca aparecem, eles só aparecem na natureza em forma diatômica. Ou seja, você nunca vai ver só F, sempre vai ser F2. Nunca vai ver só Cl, sempre Cl2. E os gases nobres, que eles são encontrados em pouca quantidade na natureza, e por ser encontrado em pouca quantidade, são considerados raros, e eles não se fundem com os demais elementos. Na tabela periódica, tem várias cores. Os amarelos, no caso, representam os metais.
são aqueles que apresentam boa condutividade elétrica e térmica, são, na temperatura ambiente, são sólidos, geralmente, e são facilmente transformados em fios e plaquinhas e lâminas. Em vermelhinho, em rosinha bem escuro, estão os não metais. As características de não metais são totalmente opostas às de metais. Não são bons condutores, nem de temperatura e nem de eletricidade, e as suas propriedades são totalmente, não são uniformes, né? Suas propriedades não são uniformes, são todas variadas. E também tem os semimetais, que são aqueles que apresentam alguns elementos, apresentam características iguais às dos metais e outros que apresentam características iguais aos dos não metais. E agora a gente vai fazer um experimento para mostrar essa característica de condutividade ou de não condutividade. Eu vou chamar agora a Jaque para me ajudar um pouquinho, que é uma das bolsistas daqui do SensoWeb. Vou começar aqui com uma moeda e nós vamos ver se ela é condutora ou não. Aqui eu estou montando a pilha. E aqui eu vou mostrar que o circuito funciona só com os fios, para vocês verem que isso funciona realmente. Espera aí. Então, se tiver só com os fios, essa luzinha, ela vai acender. E agora a gente vai fazer o teste para ver se, através dessa moeda, vai passar, então, eletricidade ou não. Estou ligando aqui a moeda. E agora eu vou colocar na força. Acho que agora a gente conseguiu responder. A moeda é, sim, um condutor. Porque as propriedades dela, do que ela é feito de material de cobre, que no caso é metal. Então eu tenho uma borracha. Aqui é a borracha, peraí. A borracha é um condutor ou não? Não? Vamos provar isso? Vou ligar aqui a borracha. Vamos ver, vamos ver. Quem disse que não, acertou. Borracha não é um condutor. E agora, por último, eu vou falar do grafite. De novo aqui. O grafite, ele é um condutor ou não? Todo mundo acha que sim? Ninguém vai discordar? Então vamos lá, eu vou ligar aqui então. Será que é ou não? É um condutor. Bom, aqui são alguns elementos que nós usamos, que nós vemos no dia a dia. As latas de alumínio, que geralmente são constituídas de alumínio. O isopor, que são constituídos principalmente de carbono e de hidrogênio. E o grafite, que também é constituído de carbono. Por que que o diamante ele não é condutor e o grafite é? Bom, agora a gente vai falar sobre eletronegatividade, que é uma continuação também da matéria do segundo ano. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons de um outro átomo, quando eles estão próximos. E cada átomo tem um valor eletronegativo diferente. Quanto mais para a direita o elemento estiver localizado e mais para cima, mais eletronegativo ele vai ser. Aí, que nem aqui, ó, o F, que é o de flúor, ele está no topo, ele é mais eletronegativo do que qualquer um que estiver para trás. Aí vocês vão falar, mas quem está no topo seria o hélio. Não, os gases nobres, eles não têm diferença de eletronegatividade. Aí agora eu vou mostrar um exemplo para vocês
de eletronegatividade. Aqui, ó, o NaCl. Onde está o Na na tabela? Aqui. E o Cl, onde está? Quem é mais eletronegativo? O Cl. Porque ele está mais para a direita. Então, na hora que eu for passar ele na escrita, vai ficar Na+, por quê? Porque ele está perdendo um elétron, e Cl-, porque ele está ganhando um elétron. Aí vocês vão falar, mas por que mais e menos? Porque quando o elétron não tem carga negativa, se o Na perdeu um elétron, ele vai ficar mais. O Cl está ganhando um elétron, vai ficar menos. Para que serve a eletronegatividade? Imagine, volta na tabela periódica, fazendo um favor. O H. O H ele tem um elétron. E o O, por exemplo. O O tem 6, né? Se não me falha a memória, 6. O que é mais fácil? Oi? Ah, é, mais um H. Peraí. Vou fazer aqui para ficar mais... Aqui. O que é mais fácil? Eu pegar esse elétron e doar para cá e o O ficar estável, ou eu pegar esses 6 elétrons e passar para os Hs. Com certeza é muito mais fácil passar um elétron do que passar 6, porque necessita de uma energia para fazer essa mudança. Então, é por isso que serve a eletronegatividade, para deixar eles estáveis, os elementos estáveis. E agora vem o Experimentando a Química do 3º ano com o Matheus Ferreira, que é o tema equilíbrio químico, né? Esse foi mais um Experimentando a Química, e eu espero vocês para o próximo.